Bom, eu fiz uma postagem no YouTube e no Instagram, mas lá no YouTube, essa postagem aqui, ó, do senhor que pediu para ver o seu cachorro, né, no seu último momento de vida, gerou este outro comentário que eu vou colocar aqui em cima. E esse comentário teve uma discussão, eu respondi para a pessoa, e aí a pessoa respondeu, eu respondi de novo, eu respondi de novo. Eu não vou colocar todos aqui, porque eu acho desnecessário e foram comentários de forma desprezíveis, né, ao meu ver. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: eu fiz uma pesquisa aqui sobre as questões dessa visita com os animais, e eu quero colocar alguns pontos. E eu vou falar uma outra coisa que ela comentou depois, que ela falou que animal não tem sentimento, tá? Então, vamos guardar. Guarda essa imagem que eu mostrei e mais o animal não tem sentimento. Bom, primeiro, era uma reportagem de um senhor que estava internado nas suas últimas horas de vida ali, né? Ele não tinha prognóstico e ele queria ver o cachorro dele. E ela fez esse comentário deprimente que eu coloquei aí, né? Falando, em outras palavras, que era um absurdo a pessoa querer a visita de um animal a um ser humano ou ente querido. Bom, vamos lá. Primeiro, eu separei algumas coisinhas aqui, eu vou dar uma colada, tá? Porque é muita coisa e eu não costumo estudar esse tema, mas eu dei uma pesquisada para fazer esse vídeo. Bom, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que para esse senhor, possivelmente, existe o vínculo do apego seguro, né? Então, para muitas pessoas, o animal de estimação, ele não é apenas uma companhia, mas ele tem uma figura de um apego seguro. E no ambiente hospitalar, pelo medo, por todas as coisas que a gente coloca, aquelas luzes, o paciente sendo picado, ele traz aquela condição de bem-estar para ele, de apego seguro. O outro ponto é a redução da parte neuroquímica. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui, muita gente que estuda fisiologia sabe que dopamina, serotonina e ocitocina, perdão, são hormônios do bem-estar. São neurotransmissores do bem-estar, que reduz estresse e deixa a pessoa feliz. Então, muitas vezes esse animalzinho vai fazer essa sensação com a pessoa. E tem outro ponto que é a comunicação não verbal, da aceitação incondicional. As pessoas que estão no fim da vida, a comunicação verbal, ela se torna chata, exaustiva, eles não aguentam mais. Porque é chato você falar, né, disso num momento tão ruim da sua vida. E o animal de estimação, ele oferece uma interação que não exige palavras, não tem conversa, é só um amor incondicional que eles têm entre os dois. E o conceito de dor total, para algumas pessoas, se despedir do seu animal de estimação é uma coisa importante. Não importa se você é ateu, se você é agnóstico, se você tem fé de alguma coisa, mas para estas pessoas é importante elas se despedirem do bichinho. É uma coisa delas. E aí, assim, existem estudos mostrando dos benefícios, protocolos de visitas, né, que tem publicados, tem revisões de literaturas falando sobre o tema, sobre o toque, enfim, são várias coisas importantes. E uma outra coisa que ela falou aqui pra mim muito importante, que eu até respondi pra ela, que ela falou que os animais não têm sentimentos. Ela teve um leve equívoco, porque os animais têm sentimentos sim, de acordo com alguns estudos, porque isso é uma área que intrigou muito a biologia e eles estudaram. E a Declaração de Cambridge sobre a Consciência em 2012, que é o marco legal científico mais importante sobre o tema, incluindo neurocientistas como Steve Hawking, né? Ele diz o seguinte, ó: um mamífero afirmando que animais não humanos possuem os substratos neuroatômicos, neuroquímicos, neurofisiológicos do estado da consciência está totalmente correto. Por quê? Todos os mamíferos, incluindo aves e até polvos, têm consciência, têm substratos neuroanatômicos, eles sentem dores, eles sentem prazer, eles sentem emoções. Então a gente tem emoções primárias e sentimentos complexos. E alguns animais têm esse sentimento. Isso é uma questão de visão biológica evolutiva, gente. Então, assim, eu acho lamentável que uma pessoa faça um comentário desse, porque é de um nível de desconhecimento, é um nível de falta de empatia, e é aquele que a pessoa viva a sua vida perante a sua régua. E não é bem assim.
Se você acha que os animais não são importantes no seu momento de vida, ok. Nem tem animal, faça um favor para eles, não os tenha. Mas não dá pra gente ser escroto, né?